PL, com a palavra a vereadora Daiane Mello. Presidente, uma questão de ordem. Uma parte, vereadora, sim. Sim, vereador Libardi. Eu gostaria exclusivamente que o senhor esclarecesse quanto tempo temos de sessão. Certo, vereador. No painel mostra 3 horas e 19, como a gente teve a interrupção aquela, hoje, no momento, são 2 horas e 10 minutos de sessão. Obrigado. Da tribuna, a vereadora Daiane Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente vai falar um pouquinho sobre outra questão importante aqui, mas antes eu vou conceder a parte, vereador Iago. Depois, vereadora Sandra, aqui, vereadora Sandra, no Leovei, por gentileza. Rádio Caxias, ali na Colab no Instagram, não foi corrigido ainda. Matéria de 2 dias, tá? Que eu tava olhando das poltronas, né? E depois que foi colocado pra imprensa, às vezes é ruim, vereador Caleb, porque sabe que o menos bobo aqui é vereador, né? E a prefeitura é a mesma coisa, não tem bobo lá. E então, às vezes, parece que os caras fazem de propósito boicotar. Isso aí que é o problema, entendeu? Sim, mas o Leovei e a Rádio Viva ganham dinheiro da prefeitura, Caleb, a gente sabe disso, então todo mundo, e devem ganhar, só a favor da imprensa, né, isso aí é uma liberdade do gestor lá de mandar direcionar o recurso para onde ele acha, mas só acho estranho, mas só frisar a questão do Leovei, depois para a vereadora Sandra corrigir lá. Muito obrigado, seria isso. Obrigado, vereador Iago. Vereador Libardi. Obrigado pela gentileza, vereadora Daiane. A vereadora Sandra revisitou um tema que eu e a senhora e diversos vereadores dessa casa já apresentaram em diversas oportunidades, que é o transporte escolar. Eu tive a oportunidade de conversar e fui muito bem recebido pelo vereador Cristiano Becker, porque hoje recebi as crianças da PAI de Santa Lúcia do Piauí. A lei diz, vereadora Daiane, que as crianças com mais de 13 anos vão receber vale transporte para ir de Visate. Eu atendi uma criança hoje que tinha dificuldade em pronunciar o seu próprio nome e, obviamente, em razão da sua situação, não tem capacidade cognitiva de 13 anos e vai precisar pegar o ônibus da Visate porque não pode mais andar de fretamento, mesmo tendo uma situação muito específica. Entre a APAI e Santa Lúcia do Piauí, são 43 quilômetros, vereadora Daiane. Então, nós, infelizmente, estamos cerceando o direito das crianças acessarem a educação. É isso que tem acontecido. Então, eu vou procurar o prefeito Adiló, porque nesse caso, vereadora Daiane, eu quero acreditar, e comentei isso com o vereador Cristiano, que ele nem ciência tem disso. Porque é inaceitável que nós possamos promover uma supressão dessas crianças, vereadora Sandra. A senhora imagina uma criança com Down, com 14 anos, andando 43 quilômetros dentro de um Visate? Obrigado. Não imagino, e eu como mãe, vereador Libardi, sou totalmente contrária a essa questão, tanto da negativa do transporte escolar a menos de 2 quilômetros, quanto a questão de crianças acima de 12 anos irem com a questão do Visate, né? Eu falava com os moradores e pensem, né? Tipo, a minha menina tem 10, vai fazer 11 anos, né? Então, com 12 anos, ela vai entrar no transporte coletivo, né? Suscetível a todas as outras pessoas que podem entrar num transporte coletivo sem a devida supervisão. Isso é inadmissível, né? É impensável. Hoje à tarde nós temos reunião com a Comissão de Educação, né? Que vamos tratar sobre o tema e quero acreditar que não é uma apresentação somente da lei, que exatamente a secretária de Educação nos escute quanto às nossas reivindicações e por isso estarei presente nessa questão da reunião. Como falei para a vereadora Sandra, a gente tem um projeto de lei que trata da questão da transparência e a importância disso vir à pauta e a gente votar, porque as informações têm que estarem cada vez mais presentes para a população. Vou trazer um outro tema aqui, que foi pincelado pelo vereador D'Ambros, que é a questão do Canaliza Caxias, que é o pacote de obras que a prefeitura anunciou ano passado, e aqui eu faço uma crítica a todos os anúncios feitos, né? Os anúncios são muito grandes, porém a máquina lá funcionando, a pedrinha do tijolo, ela não acontece na rapidez que fazem a questão dos anúncios. Assim aconteceu com a questão da PPP. A gente fala que a PPP da educação vai resolver o problema, porque tem 31 escolas, porque isso, porque aquilo. Mas, de fato, não tem nenhuma obra começando na nossa cidade. E eu tenho visitado os terrenos das 11 primeiras PPPs, né? E, por enquanto, não aconteceu nada ainda. E assim eu falo da questão do Canaliza Caxias. Então, a obra da Caetano Melo Filho é uma das obras contempladas no primeiro pacote, porém o SAMAI já entregou o projeto, já disse que já passou o recurso, porém não foi feita a licitação dessas obras tão importantes para aquela comunidade. E daí vai começar o problema das chuvas e a gente desemboca num outro problema.
Tega, né? A contenção do Tega. A gente visitou ali alagou em todo o período das enchentes de 2024, tem um problema de perigo de cair, então, uma parte, tem casas ali que estão em processo de regularização, e qual que era a alternativa? Recursos para fazer a contenção. Conversamos com o SAMAI, o presidente do SAMAI conversou com o prefeito, e foi colocado, então, nesse pacote de obras, 5 milhões para a canalização do Tega, desde a parte ali do São José até o Matioda, né? Então, em vários perímetros, né, essa questão da contenção do Tega. Porém, nada aconteceu até agora, e os moradores me procuram. Tem o recurso, mas quando que vai ser feito? As chuvas podem começar, e aí a preocupação nossa disso acontecer. Então, a gente pede uma celeridade para o pessoal dos projetos, a questão da licitação, para que isso realmente saia do papel. Afinal, como o vereador Juliano Valim trouxe hoje, foi anunciado lá no bailão há um tempão atrás. Depois veio para essa casa e tudo mais. E a gente começa a fazer mídia em cima do Canaliza Caxias, e nada está acontecendo. Não tem nenhuma das ruas anunciadas no pacote que estão em licitação. O recurso, eu falei com o pessoal da CEPLAN, parece que ia ser depositado na semana passada, já não foi, o vereador D'Ambrosio trouxe que é até dia 24, mas a gente pergunta, quando realmente vai começar essas obras? Eu fico preocupada porque a gente anuncia, e daí Caxias está exemplo do estado e em nível do Brasil, que anuncia, mas pouca coisa sai do papel. E essa é uma preocupação das pessoas, e as pessoas nos cobram todos os dias. Porque os secretários, enfim, eles não vão lá na base verificar a demanda. Esse pessoal dali do São José, da subida da Ricieri Piccoli, eles procuram quem? A vereadora Daiane Mello, porque foi quem conseguiu a questão de ajustar os recursos junto com o SAMAI, mostrar a importância, porém, né, não sai do papel. Então, a gente mais uma vez cobra para que os recursos da canalização do Tega, da contenção do Tega, desde o São José até lá no Matioda, que são mais de 5 milhões de reais para fazer isso, que saia realmente do papel, que o projeto aconteça. A gente também recebeu a orientação que chegou a verba de uma das nossas emendas elencadas no aplicativo do deputado Marcon, ainda em 2024, já chegou no caixa da prefeitura, cerca de quase 600 mil reais. Mas a gente precisa de agilidade no projeto, para que seja licitado e que realmente o recurso venha para a escola, que o recurso esteja logo sendo utilizado pela Escola Castelo Branco, lá no bairro Fátima. Então, a gente precisa que as obras realmente saiam do papel e que não seja anúncios em cima de anúncio e realmente não aconteça. A gente tem algumas imagens ali do Tega, né, que é a questão ali do Fátima, no São José, na descida para o São José, que a gente tem as casas ali que precisa realmente da contenção. Assim como existe lá no Matioda também, que a gente foi lá, visitou junto com o presidente do SAMAI, que também precisa da contenção desse lado de cá. O SAMAI fez na área de lá e a gente precisa do lado de cá. E esse recurso é para isso, mas realmente não sai do papel. E essa dificuldade de colocar a licitação, primeiro falta recursos, daí se vai em busca do recurso, daí não vai para a licitação, daí falta projeto, daí demora, daí depois a gente tem problema com a empresa, daí as obras, né, vai acontecer aí de situações que nem saiam do papel. Então, realmente, a gente pede uma celeridade para a Secretaria de Planejamento, se é essa que está fazendo a questão dos projetos, e que vá para a licitação esses que já têm projeto, que é o caso da Caetano Melo Filho, que vá logo para a questão da licitação, que é o que a gente está aguardando para que essa obra aconteça, para que daí os calçamentos que também já foram anunciados pelo governo, né, aquelas 100 ruas que seriam pavimentadas, também aconteça, porque por enquanto é só parole. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora.